Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, Juninho aqui da Racetech, e hoje vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos voltar um pouquinho aí com nossos vídeos que a gente chama aí de didáticos, né? Dar algumas dicas, e vamos falar hoje sobre freios, dar algumas dicas aí básicas, né? Coisas simples, falando sobre freio, claro, aqui para carros preparados, né? Aqui nesse caso, ó, a gente tem um kit de freio que já vem pronto assim, né? Que a gente fala os aletados, furado, né? E para que serve? Às vezes o pessoal vê essas aletas, vê esses furos, né? E na verdade acha que é um negócio estético. E não é. A função maior disso aqui é o que? Dissipar o calor, né? Você imagina que o tanto que o freio aquece, e às vezes quando você tem um disco que é sólido ou um disco que não tem os furos, ele tem uma maior dificuldade de dissipar esse calor, né? Ele está muito quente, ele precisa de uma área para ventilar ele, para assim estar tirando todo o calor que está concentrado no disco. Quando a gente fala de sólido e ventilado, é exatamente isso aqui, ó, né? Você vê que esse disco duplo, ele tem essas aletas no meio, disco original vem assim também, que ele faz essa dissipação do calor também. E aqui a gente tem um kit pronto, né? Que a gente já... Acontece. Fale, não engano. E aqui a gente tem um kit pronto, que a gente já compra, ele vem já com suportes de pinça, pastilha, né? É um kit de 300 milímetros. A única dificuldade que você vai ter num kit desse, a gente vai mostrar com a roda montada, é que só vai caber roda 15, né? O mínimo de 15. Então você tem que se atentar aí, se tiver um step, aro 15 seria o ideal. Ou se caso for um pneu dianteiro, você vai ter que passar o traseiro para frente, vai ter que fazer um cambalache aqui para conseguir colocar. Então tem que sempre tomar esse cuidado. Outra coisa interessante, vou tirar aqui, é a questão da pastilha de freio, ó. Vamos tirar ela fora. Você vê que a pastilha de freio aqui, normalmente essas vermelhas que são vendidas, ela já tem um composto um pouco mais macio. E do mesmo jeito que tem o dissipador de calor no disco, que são os furos, a gente dissipa o calor também nesse rasgo que tem no meio da pastilha. Aí é claro, você vai me perguntar, pô, posso pegar uma pastilha original e fazer um rasgo? Posso pegar um disco e fazer os furos? Pode. Claro, tomando os devidos cuidados que tem que tomar. Quando você for fazer, se quiser mandar furar o seu disco, por exemplo, um cuidado que dá para reparar como é aqui, ó. Vamos supor, eu não tenho que ter que tirar a medida certinha, mas que a gente tem um furo aqui de 4 milímetros. Porém, você vê que tem um externo aqui com um furinho um pouquinho maior, que a gente chama de escariar, né? O escariamento do disco, o que que é? É você abrir o furo, para você não ter um canto vivo ali, aquele canto vivo ele trinca com muita facilidade. Então a gente vem e você faz um furo lá de 4 milímetros e vem com uma broca de 6 e só aponta no furo, para você fazer um ângulo, né? Ter um raio ali, para evitar esse canto vivo, diminuindo o risco de quebra. A gente já teve problema aí, para quem assistiu o vídeo nosso mostrando sobre sensor de velocidade que a gente coloca no disco, um tempo atrás a gente teve o problema de carro quebrar o disco no meio por estar fazendo só o furo liso sem ter escariado. Então ele vai ameaçando, ele começa a trincar ali com a caloria, né? Que é muito, imagina, ainda mais um carro de arrancada que ele larga com o freio completamente frio e atinge o máximo de temperatura dele ali em poucos segundos, né? Então judia um pouco mais. Então são alguns cuidados que a gente tem que tomar. Escolha da pastilha certa, composto certo, e claro, também você não pode deixar de pensar no fluido, né? O fluido de freio é parte essencial, porque quando a gente fala em DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5, vai ser o que? O tempo de ebulição, quanto tempo que ele leva para ferver, né? Vamos dizer. Então, claro, quanto mais alto esse número, DOT 5, por exemplo, é um dos melhores, porque ele aguenta uma temperatura maior. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um freio de competição, né? Claro que pode ser usado também em carros de rua, porém é uma pinça que a gente usa para carro de competição. Nesse caso aqui, ó, a gente utiliza um kit de freio da Wilwood, né? Que é uma marca americana que fabrica parte de freio, tanto disco como pastilhas, pinças, tudo, né? Normalmente é mais comum a gente ver o uso das pinças da Wilwood. E qual que é a maior diferença de uma pinça Wilwood? Se a gente reparar aqui, ó, a gente tem 4 sangradores, né? Ó, um aqui, um por trás e tem outro aqui embaixo também. Por quê? Porque a gente tem 4 pistões, né? Você pega uma pinça convencional, ela tem um pistão
que é quem vai empurrar, né, quem vai pressionar as pastilhas com o disco. E já nesse tipo de pinça aqui de competição, né, que é uma linha mais racing, vamos dizer, ela usa 4 pistões, é o que faz ela ficar muito mais eficiente, né, claro, ter um contato muito maior, além do que você pensa que ela pressiona a pastilha por inteiro, né. No caso da pinça convencional, uma parte seria só o apoio e a outra parte que tem o pistão, né, o êmbolo ali, que ele empurra e comprime as duas. Nesse caso não, é sempre as 4, uma pressionando contra a outra. Um lance bem importante da gente falar também é a utilização do servofreio, hidrovácuo, como quiser falar. Nesse caso aqui, ó, a gente utiliza um cilindro de freio original e você vê aqui que está sem o hidrovácuo, né? Que é o servofreio. Qual que é a função, vamos dizer, maior do hidrovácuo? É deixar o pedal mais molinho, mais, né, um conforto maior na hora da gente frear, né? Você deixa ele direto assim, você vai sentir o pedal um pouco mais duro, né? Meio borrachudo, a gente fala. Porém, a eficiência do freio vai ser a mesma, né? Você só vai sentir o pedal um pouco mais duro. E no caso dos carros de corrida, a gente acaba tirando, até por questão de peso, né? É um alívio de peso considerável quando a gente tira o hidrovácuo fora. Porém, você tem que se adaptar com esse novo jeito de frear. Você pega até em carros de circuito, por exemplo, o pessoal não usa o hidrovácuo, porque com o hidrovácuo, numa reduzida, o pedal fica muito mole, então a chance de travar as rodas numa freada é maior. Então deixar sem até para você ter essa sensibilidade, né? Sem hidrovácuo, a sensibilidade no pé acaba se tornando um pouco maior. Já no caso desse carro aqui que está sendo montado, que vai ser um Turbo A, né? Um carro de pista, a gente optou por usar completamente tudo importado. Aqui a gente usa um cilindro de freio já de competição, que é um cilindro de freio da Tilton, né, que também é uma marca americana que fabrica cilindros, etc. E como que ele funciona? Da mesma maneira, vai ligado direto lá no carro, né? Você vai estar ligado direto no pedal, sem o uso do hidrovácuo. Ele tem um reservatório menor aqui, né, que é onde vai concentrar o fluido que vai ficar só aqui no cilindro. E a gente tem o reservatório externo, que é quem alimenta esse aqui, né? Vamos dizer, por exemplo, fixar ele aqui. Eu posso fixar ele na parte de dentro. Claro que sempre que pela gravidade a mangueira consiga levar o fluido até o cilindro, né? E a gente pode até usar ele como um reservatório de fluido para embreagem também. Quando a gente utiliza uma embreagem hidráulica, que você faz a utilização de óleo, né, para acionar ela, a gente usa um óleo de freio também. Então nesse caso a gente pode usar esse mesmo reservatório para alimentar a parte de freio e também a parte da embreagem. Bom, aí aqui a gente tem um disco duplo também, né, ventilado, de Santana, que a gente compra, Santana, Gol. Assim dá pra gente ter uma real noção, né, da diferença de tamanho de um pro outro. E aí um lance importante da gente frisar aqui, o que que é? Você imagina, você vê a pinça montada aqui, né, você fala, pô, mas ela tem um disco de 300 milímetros e praticamente a pista, que a gente fala, a pista é o quê? É onde a pastilha vem apoiada, né? É praticamente a mesma, né? A área de contato é quase a mesma. Então a gente nota essa diferença. E qual que é o porquê que ele é tão grande assim? É a mesma questão que eu acabei de falar dos furos, que é a dissipação de calor. Quando você tem uma área maior, por mais que você não apoie nela inteira, você vai ter essa vantagem de resfriar o freio com um pouco mais facilidade, né? Bom, então é isso aí. Lembrando que, claro, o freio, por mais que a gente mostrou alguns freios aqui de performance, é sempre um dos itens de segurança mais importante de qualquer carro. E além de você pensar, não, pô, tem que ter um freio bom, tem que ter um pneu bom, tem que ter uma suspensão boa, tem que ter um conjunto todo que te ajude a parar. Outra questão, claro, muito importante que às vezes a gente acaba deixando de lado é o flexível de freio, né? Que é aqui, ó, claro, que a mangueira que é responsável por levar o fluido até a pinça. Nesse caso, você tem que estar sempre atento com que ele está, desgaste, porque a pressão que é exercida no freio é muito alta. E a vantagem de ser um flexível é claro, né? Você precisa de colocar um cano ali, porque você vai esterçar, etc. Tal. Ele tem que ter essa flexibilidade. Então sempre muito atento. Lá dentro como se fossem as mangueiras lonadas, né? Que a gente usa. Ela também tem um desgaste, ela estoura com o tempo. Então às vezes você vai lá e fala, pô, mas eu fiz um freio bom, eu pus disco, pastilha, cilindro, fluido, aditivo certo,
e não se atentou a uma questão tão simples e tão barata que é o flexível de freio. Então, muito cuidado na hora de você fazer um reparo de freio, pensa em todo o conjunto, né? Verifica como que estão os canos de freio que é que sai do cilindro, verifica essa questão do flexível, para assim você ter um funcionamento correto. Porque a gente fala em freio hoje, mostramos alguns freios de performance, claro, mas é um item de segurança básico para qualquer carro, né? Se for falar de um carro original, você tem que ter um freio funcional. Então sempre muito cuidado. Uma coisa também é óbvio que você tem que ter, pô, não adianta você ter um freio bom e não ter um pneu decente para segurar o carro. Você não tem uma suspensão que trabalhe certo, que tem carro que a gente freia aqui que abana na frente para todo lado por questão de suspensão errada. Então usa sempre o freio como um item de segurança. A gente pensa muito em performance, não, meu carro tem que acelerar, tem que ser forte, tem que ter X cavalos, mas não esquece que ele tem que parar também, né? Porque é a vida que está lá dentro, é a gente que a gente gosta que está lá dentro, então lembra que o carro tem que parar, não é só acelerar não. Então é isso aí, ó. Você está curtindo o vídeo, achou legal esse conteúdo que a gente está trazendo, clica aqui, se inscreve, deixa seu like e claro, como sempre, comenta, deixa aí sua dúvida, que às vezes uma dúvida sua aí pode ajudar a gente a criar mais conteúdo.